A vida do padre Júlio Gotardo Soster. O padre Júlio Gotardo é filho de Virgínio Soster e Pierina Fontana Soster, neto de Giovanni Soster e Emma Parisotto, Pacífico Fontana e Maria Zanardi. Nascido e criado nas colinas e vales da Capela Santa Catarina, no distrito de São Paulo, do então município de Vacaria. Com 8 anos, foi estudar em Porto Alegre, na casa de seu irmão mais velho, Oswaldo Luiz. Com 11 anos, quis voltar para a casa paterna e foi convencido a estudar no Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, Rio Grande do Sul. Lá, completou os estudos primários e foi para Porto Alegre fazer o 2º grau. Foram anos de muito aprendizado cristão, litúrgico e social. Marcou muito a sua vida uma participação missionária, Projeto Rondon, em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, no 2º ano do colegial. Em julho do 3º colegial, foi falar com o reitor e comunicar-lhe que deixaria o seminário para seguir a carreira proposta pela família, de ser médico e engenheiro. O reitor, Padre Mosley, pediu que ficasse até o final do ano. No retiro de outubro, decidiu ser padre e partiu para a meta sem titubear. Filosofia e Teologia. Em janeiro de 1976, com 17 anos recém-completados, foi admitido como postulante da Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência e passou a fazer parte da comunidade do Centro Social Padre João Calabria, na Rua Aracaju, 650, Vila Nova, Porto Alegre, onde exercia a função de responsável pelos 80 alunos de marcenaria, dava aula de religião na 5ª série e treinava o time mirim da escola nos recreios. Ao mesmo tempo, pelas manhãs, frequentava a Faculdade de Filosofia Imaculada Conceição de Viamão. No ano de 1977, continuou com a mesma rotina e muitos agitos característicos dessa idade, como a fundação do conjunto musical Desritmia Show, participação ativa na primeira manifestação contra a ditadura militar brasileira em frente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a construção do barco Esquemão para as pescarias na Lagoa dos Patos, a fundação do Coral Santa Catarina na terra natal para animar as festas da padroeira, o começo da Ronda Crioula da Querência Farrapa de Santa Catarina, para resgatar e festejar as origens culturais gaúchas, a composição da primeira missa São João Calábria e assim por diante. Nos finais de semana ia para a Vila Restinga, junto com o Nestor Foreste, onde assumiu o comando do coral infantil Canarinhos da Restinga e animava a missa das crianças. Em fevereiro de 1978, ingressou no noviciado em Farroupilha. No dia 2 de fevereiro de 1979, proferiu os votos anuais na congregação e foi designado para trabalhar no Centro de Promoção do Menor, na Vila Restinga, em Porto Alegre, junto com o irmão José Brunelli. Coordenou vários projetos: lares vicinais, crianças de 0 a 2 anos, 90 crianças, creche 2 a 6 anos, 150 crianças, CPM 6 a 12 anos, com 350 crianças, e orientação juvenil, com 180 adolescentes. Lutou muito pela reforma da escola, calçamento, esgotos, água potável, transportes, atividades esportivas e saúde pública. Começou o Centro Monteiro Lobato, que foi repassado às Irmãs Murialdinas. Fundou, junto com a Santa Serpa, a escola Casinha da Alegria para crianças especiais, entre outras. Foi responsável pela Pastoral da Juventude, ministrava catequese e reassumiu a regência do coral infantil Canarinhos da Restinga. Em março de 1980, iniciou faculdade de Teologia na PUC do Rio Grande do Sul pela manhã e ainda ensinava violão à noite, ao mesmo tempo em que aprendeu a executar teclado, acordeão e cavaquinho. Neste período, realizou grandes eventos na Restinga, como a chegada do Papai Noel de helicóptero e a gravação e lançamento do primeiro LP com as crianças do coral Canarinhos da Restinga. Em 1983, assumiu a direção do Centro Social Padre João Calabria, onde reorganizou o sistema de admissão de alunos, visitando as famílias com o corpo docente para escolher os mais pobres. Construiu a sede administrativa e reformou os telhados das 5 oficinas,
Eram 580 alunos do primeiro e segundo graus em 2 turnos, com alimentação, esportes, educação e ensino profissionalizante. Em 1984, retomou a teologia e dividiu a direção com o irmão Nestor. Em dezembro, passou a direção para o irmão Nestor, partiu para a cirurgia de rins que quase lhe tirou a vida e organizou a ordenação diaconal com o cardeal Vicente Scherer e presbiterial com o Dom Henrique Gelém, bispo de Vacaria. Primeiros anos de padre. A ordenação sacerdotal foi um momento de exuberância cristã. Vieram 5 ônibus de Porto Alegre que foram recebidos e escoltados com festa pelos cavaleiros gaúchos. 4 corais abrilhantaram a missa. Houve uma grande homenagem feita pelos cavaleiros da Ronda Crioula. Em junho do mesmo ano, foi designado para a paróquia de Anaurilândia, Mato Grosso do Sul. Ao chegar lá, em plenas quermesses, se entrosou com a turma e encerrou as quermesses com uma grande missa do boiadeiro. Compôs o hino de São João Batista, fundou o coral infantil Voz da Esperança, o grupo de jovens, o Jornal da Cidade e a Rádio FM junto com Adson. A catequese nas fazendas, iluminou a maior árvore natalina da cidade, junto com Wilson Colombo. Lecionou na escola municipal, cuidou do Penca, um menino abandonado de 2 anos, e reanimou todos os grupos paroquiais que estavam agonizando. Em janeiro de 1985, foi transferido para o Centro Social Padre João Calabria, em Porto Alegre. Ali, junto com o irmão Nestor, fundou o coral infantil Sinuelos da Paz e ajudava a graça nas Cáritas da Vila Nova. Numa destas ajudas, contraiu a tuberculose. Foi internado no Hospital de Belém Velho e desenganado pelos médicos. Missão no Paraguai. No mês de setembro de 1987, após um tempo recuperando a saúde em Porto Alegre, foi designado para José Domingos, Ocampos, no Paraguai. Chegou lá numa terça-feira, dia 21 de setembro, dia da juventude. Não sabia espanhol e muito menos guarani, a língua falada por 99% dos paroquianos. Começou a estudar espanhol e a atender as 32 comunidades da paróquia, estendidas pelos interiores. Em 1 ano, construiu o centro catequético e a torre com 18 metros de altura. Iniciou o coral infantil Mensagem de Amor, 32 grupos de jovens nas várias comunidades, além de tocar a pastoral que já estava caminhando. Nesta paróquia enfrentou um problema de terras muito sério, que envolvia 2 comunidades e causaram algumas mortes violentas, comandadas por um grileiro argentino. Organizou jornadas de jejum e oração, pois a greve era proibida no país em tempos de ditadura, e conseguiu a regularização da área após 2 anos de muitas lutas e perseguições. Além disso, sugeriu aos moradores a venderem seus produtos na beira do asfalto, que liga Assunção à Ciudad del Este, para melhorarem sua situação econômica, e montou uma equipe que catequizava os agricultores para a necessidade de trabalhar em cooperativa. O bispo pediu-lhe para atender a paróquia Santa Teresa, com Brasiguaios, a 74 quilômetros de distância. Lá, se deparou com uma situação deprimente de exploração por parte de um grego que tinha sociedade até com gente do governo. 14 mortes já haviam ocorrido, a mando do mesmo, que logo mandou recado para que o padre Júlio Gotardo rezasse as missas e ficasse quieto. Após 2 anos e meio, foi transferido para Ciudad del Este, para iniciar o trabalho com meninos de rua e, nos finais de semana, atender Santa Teresa. Resumindo, em Santa Teresa foram anos de perseguição e torturas. O grego tinha um pelotão de pistoleiros que ficavam no seu encalço. Mesmo assim, organizou os colonos e, pela lei, com muito sacrifício, conseguiu recuperar 5.520 hectares dos 13.000 que haviam sido roubados, violentamente, dos colonos. Saiu várias vezes da colônia, perseguido pelo carro dos pistoleiros do grego, em verdadeiros autocross pelas estradas barrentas e empoeiradas da região. Numa ocasião, à noite, fecharam a ponte e dispararam 3 tiros contra o padre Gotardo, que com muita sorte e a mão da divina providência não o alvejaram. Enquanto isso, em Ciudad del Este, durante a semana, construiu, junto com a população e empresários cristãos e muçulmanos, o Hogar Santa Teresa, para meninos de rua, e junto com o bispo Augustin Van Haken, o Asilo para idosos. Conseguiu mobilizar grande parte da cidade pela causa
e adquiriu o terreno para construir a Casa das Meninas de Rua. Gravou uma fita cassete com o coral de Ocampos, que foi a mais vendida do ano no Paraguai. Iniciou, em parceria com o juiz de menores Kennedy, o combate à exploração sexual de menores com incursões em casas de tolerância noturna e cassinos. Também atuou muito junto às redes nacionais de televisão e rádios para trabalhar a conscientização ética da população. Durante um ano, ministrou aulas de ética em 6 faculdades da Universidade Católica do Paraguai. Teve que renunciar às aulas ao findar o ano letivo, por causa das inúmeras atividades, pois era também responsável pela Pastoral do Menor, da Terra e carcerária da Diocese e membro da Coordenação Nacional das Pastorais Sociais. De volta ao Brasil, para o Maranhão. Do Paraguai foi transferido para o Maranhão, para assumir a paróquia São João Calábria, do bairro Cidade Operária de São Luís, em fevereiro de 1991. Fundou o coral infantil Amor e Vida, requisitou dos governantes, junto com o irmão Nestor, melhorias para a população. Conseguiram 8 escolas de primeiro grau, 2 de segundo grau, 2 centros de atendimento integral e 5 centros profissionalizantes, centros esportivos, novos acessos de asfalto e mudança nos itinerários dos ônibus, entre outros. Com uma pequena ajuda da Alemanha, muito mutirão e o lucro dos postos semi-artesianos com tecnologia gaúcha que levou para lá, construiu a maior igreja do Maranhão e reservou espaços para várias comunidades nas ocupações e vilas circunvizinhas. Também construiu algumas capelas com ajudas locais e adquiriu uma casa de lazer e descanso na praia de Panacoatira para a congregação. Gravou o LP A Escola do Coração com o coral e o seu primeiro trabalho musical solo, LP Fé e Vida. Começou a ensaiar e apresentar o show musical acompanhado de coreografias, primeiro show moderno com esta performance no Brasil. Compôs a Missa Maranhense e a segunda missa do padroeiro São João Calábria. Inaugurou um novo movimento cultural nas festas juninas, o Arraiá Cristão, incentivando a cultura local. No primeiro bimestre do ano de 1992, foi para São Paulo fazer uma especialização em ética social. Na volta, em julho, foi convidado pelo então governador para assumir a FEBEM. Assumiu em agosto, formou uma equipe para reformular a instituição, adaptando-a ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Passou a chamar-se Fundação da Criança e do Adolescente do Maranhão, FUNAC, MA. Até 1994, no Maranhão, o padre Gotardo foi pároco, mestre de obras da igreja matriz e algumas capelas, regente de coral, presidente da FUNAC, bombeiro de conflitos nas comunidades e nas esferas do governo. Realizava shows pelo estado e comunidades e, de quebra, era comissário voluntário do Juizado da Infância e da Juventude, que fazia incursões nos prostíbulos para retirar menores e devolvê-las às famílias, mandando os donos para as malhas da justiça. Neste tempo esteve na Europa, Itália, Bélgica e Alemanha, fazendo convênios com os governos em prol das crianças. Em outra ocasião, foi acompanhar como tradutor o governador em visita ao Papa João Paulo II e lhe presenteou com o seu primeiro LP. O mestrado e o albergue João Paulo II. No final de fevereiro de 1996, foi para São Paulo para estudar a matéria do mestrado em Ética Teológica. Nas férias de julho, foi para Taquaruçu, Mato Grosso do Sul, onde compôs a Missa Campeira, e com o padre Armando Furlim, realizou a primeira festa campeira, que hoje é ato folclórico oficial no município. No mês de julho de 1997, gravou o primeiro CD, Cultura e Vida, e em 98 o CD Globalização do Amor. No final de 97, antes de defender a tese, foi convidado a fazer parte da comunidade do albergue João Paulo II de Porto Alegre, que atendia meninos em situação de rua e estava funcionando numa situação deprimente. Ficou com a vice-coordenação. Neste ano também fez parte do Conselho de Direitos de Viamão e de Assistência Social de Porto Alegre. Fez muitos shows musicais pelo Rio Grande afora, com coreografias da equipe do Diogo Codem e a participação dos meninos de rua. As autoridades decidiram fechar o albergue por falta de recursos financeiros. O padre Gotardo não concordou e se uniu à imprensa para evitar este disparate social.
A repercussão foi tanta que a obra foi reaberta 8 horas após o fechamento. Rio Grande. Do albergue foi para a cidade de Rio Grande. Começou por lá o coral infantil Voz da Esperança. O grupo de danças Globalização do Amor com Jovens organizou, realizou e animou a Romaria Estadual da Terra e fez mais de 200 shows musicais na metade do sul do estado e vários em outros estados e no Uruguai. Foi responsável pela pastoral carcerária. A RBS-TV lhe outorgou o título de cidadão gaúcho que preparou um novo milênio melhor, destacando a intensa atividade social com os mais pobres da região, as atividades musicais, coral infantil e grupo de danças, o multirão antidrogas e a construção da comunidade terapêutica Prosseguir, que atende 50 pacientes com dependência química. São Paulo. Mestre em Teologia Moral, curso de Canto Popular, encardinação na Arquidiocese, pastorais, corais infantis, cruzes. No ano 2000, foi para São Paulo, capital, para defender sua tese de mestrado e estudar música. Foi vigário da paróquia Santos Apóstolos na freguesia do Ó. Lá, começou o coral infantil Vida e Esperança, o grupo de danças Liberdade e Vida, concluiu a tese de mestrado e começou o curso de canto popular na Universidade Livre de Música Tom Jobim. Assumiu também a coordenação da pastoral carcerária da região episcopal Brasilândia. Também foi membro da Pastoral da Comunicação. Começou no dia 21 de maio de 2000 o programa Liberdade e Vida na Rádio 9 de Julho, AM 1600, que mantém até hoje. Em 2001, gravou o CD Vida Assim. Em 2002, assumiu a função de pároco da paróquia São Francisco de Assis, na Brasilândia, um dos bairros mais pobres da cidade e com o maior índice de violência. Em abril, defendeu a tese de mestrado e recebeu do Papa o título pontifício de Mestre em Teologia Moral. No final do ano, concluiu o curso de canto popular. Fundou o coral infantil Paz e União e o grupo de dança com jovens. Foi membro atuante do Conselho de Segurança da região. Construiu uma cruz luminosa de 5 metros que se destaca na região. Em 2003, passou a fazer parte do clero da Arquidiocese de São Paulo. No primeiro semestre de 2004, gravou o CD Vida e Paz. No segundo semestre de 2004, foi designado para ser vigário paroquial da paróquia Mãe e Rainha do bairro do Jaraguá. Na Capela Santo Antônio, construiu uma cruz luminosa de 10 metros de altura. Também neste período, construiu em Multirão uma casa para uma família muito humilde de Franco da Rocha, São Paulo. Em 2005, gravou o CD Paz e Bênção. Começou e construiu, com doações e ajuda de amigos, uma simples sede própria para suas atividades musicais e sociais em Franco da Rocha. A Divina Providência vai dar o destino desta obra. Atuou 6 meses na paróquia da Praça Silvio Romero, no bairro do Tatuapé. E hoje mora no Jardim São Francisco, bairro de São Mateus, numa região distante do centro e muito humilde, onde está acompanhando a área pastoral São Francisco e Nossa Senhora Aparecida. Lá também começou o coral infantil Sonho de Criança, muitas pastorais, uma vasta ação social, grupo de jovens, de dança, com a ajuda de igrejas irmãs, adquiriu uma casa paroquial e construiu o sacrário e uma cruz luminosa de 5 metros com a ajuda do amigo deputado Adriano Diogo, que está colocando o forro da igreja. No ano de 2009, produziu e gravou, junto com o Ivan, o CD Vida e Missão, em português e espanhol, e fez o lançamento na Câmara de Vereadores de São Paulo, com o apoio da vereadora Juliana. Foi encarregado e está reavivando a Pastoral da Juventude do Setor Conquista. Dia 25 de abril de 2010, com início às 9h30 da manhã, realiza o seu jubileu sacerdotal na terra natal, que ele tanto ama, com uma grande celebração de ação de graças e muita festa. Todos somos convidados a estarmos presentes. Com fé e vida, encarou e assumiu a cultura e a vida do povo, por onde viveu, com o sonho da globalização do amor para defender a liberdade e a vida, gritando vida assim, vida e amor, vida e paz, desejando paz e bênção na vida e na missão.
com 8 aninhos, na madrugada, mês de fevereiro, morar na cidade, o meu destino, pra ser um doutor ou então engenheiro. Lágrimas, dores por minhas raízes, a minha infância foi transferida. Dias e meses tão infelizes, o sonho de todos, a nova vida. O tempo passou, o destino mudou, o som do violão, o chamado de Deus. Os sonhos cresceram e ressuscitou o menino e a vida que ele me deu. Fui crescendo, trilhando caminhos em busca do amor, da justiça querida, com os humildes e os pequeninos, vivendo a partilha, a paz e a vida. Hoje a saudade desperta meus sonhos, um mundo bonito, famílias e irmãos, com amizade sincera nos cantos que nascem da vida do meu coração. Deus e meu povo caminhem comigo, iluminando e buscando o bem. Um mundo lindo de irmãos e amigos, um sonho infinito e alegre também. Deus e meu povo caminhem comigo, iluminando e buscando o bem. Um mundo lindo de irmãos e amigos, um sonho infinito e alegre também.